Isso aqui literalmente foi um soco na boca de quem era dono, né, e quem causou toda essa situação e quis encobertar isso ainda, vendendo pra Ripple e meio que jogando a batata quente pra cima deles. E aí a Ripple saiu e falou assim: não, calma aí, vamos fazer o negócio direito, vamos falar a verdade aqui, né? Aconteceu esse hack. Então foi o ponto fraco ali deles, onde eles erraram realmente e perderam o fundo. Justamente por isso que eu compro esse tipo de carteira, que é a carteira fria, não é carteira quente, não é carteira online, é carteira fria, carteira de hardware. Ripple fez a coisa certa e revelou que ocorreu uma violação, mas Fortress ainda não fez uma declaração real sobre o que realmente aconteceu. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Cripto Rico. Meu nome é Henrico Vidal e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é muito ruim. Vocês lembram daquela empresa que a gente comentou aqui nos últimos vídeos, da Fortress.io? Ela comprou lá e tal, fez todo o anúncio, a gente leu aqui, explicou o que era e tal, não sei o que. O que aconteceu? Semana passada, 4 clientes sofreram com essa empresa porque ela foi hackeada. Infelizmente ela foi hackeada, a gente vai passar hoje aqui pelo que aconteceu, o que estão falando, né? Então vamos direto. A Fortress postou dia 7 de setembro falando assim: semana passada, 4 clientes do Fortress foram impactados por um fornecedor terceirizado cujas ferramentas de nuvem foram comprometidas. Felizmente não há violação na tecnologia ou nos sistemas Fortress. As contas afetadas foram totalmente restauradas e o mais importante, é claro, não há perda de fundos. Porém, isso daqui não parece ser a realidade, tá? Parece que houve sim perda de fundos e a própria Ripple falou isso. Esse que é o ponto. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. O James Loop, ele comentou: Ripple, que agora possui o Fortress, diz que houve uma perda de fundos, embora a Fortress tenha dito explicitamente que não houve perda de fundos. O que será que está acontecendo? E aí, esse cara aqui, chamado Mike Belchi, que é CEO da BitGo, ele falou o seguinte: não consigo expressar o quanto esse episódio do Fortress Trust é perturbador para mim. Eu realmente não quero falar sobre isso, porque na verdade não tem nada a ver com o BitGo. Mas como o Fortress não foi informado sobre o que realmente aconteceu, agora somos afetados indiretamente. Os clientes do Fortress estão se perguntando o que aconteceu, se ainda estão em risco e se o BitGo estava de alguma forma envolvido. Alerta de spoiler, não estava. Como você pode ver na mensagem de Jameson abaixo, quando o Fortress perdeu fundos, eles optaram por omitir fatos sobre o que aconteceu, minimizar o evento e concluir. O mais importante é que nenhum dinheiro foi perdido. Obviamente, sabemos agora que isso não era verdade. Acho que o que eles queriam dizer é: acreditamos que resolvemos o problema e tomamos medidas para garantir que os clientes sejam curados. Mas essas duas afirmações não estão nem perto de serem iguais. Então, pelo que parece, eles perderam os fundos, só que eles quiseram omitir essas perdas, mesmo que eles tivessem arrumado a situação ali e ninguém perdeu nada, tá? Entre aspas. Só que provavelmente eles pegaram grana e injetaram ali, porque essa grana foi perdida realmente, mas é o que ele falou aqui. Será que tá realmente seguro? Como é que tá acontecendo as coisas ali? Ripple fez a coisa certa e revelou que ocorreu uma violação, mas Fortress ainda não fez uma declaração real sobre o que realmente aconteceu. Então, resumindo o que é de conhecimento público, junto com o que sabemos do BitGo. 1. O Fortress sofreu uma violação por meio de alguma integração de terceiros, não do BitGo. Por meio da plataforma do Fortress e de alguma interação em terceiros, não da BitGo, o invasor conseguiu drenar fundos do sistema de carteiras quente do Fortress. Isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês, da segurança que vocês têm que ter quando vocês colocam suas criptos fora das corretoras. Corretoras não são seguras e também as carteiras quentes não são seguras. É muito fácil de um hacker conseguir fazer esse tipo de coisa. Justamente por isso que eu compro esse tipo de carteira, que é a carteira fria, não é carteira quente, não é carteira online, é carteira fria, carteira de hardware. Dessa forma fica muito mais difícil de sofrer um hack como esse, que, como vocês podem ver, as carteiras quentes, elas têm basicamente uma base de dados na internet. Isso é perigoso, isso é muito perigoso. E foi o que aconteceu aqui. 3. Fortress usou Fireblocks para seu sistema de carteira quente, não a BitGo. O Fortress percebeu a falha e diz que resolveu o problema com terceiros. 5. Embora o Fortress
Fortress tenha usado o BitGo para a custódia de alguns dos seus bitcoins e ativos digitais, o BitGo não foi afetado. Nenhum dos ativos da Fortress mantidos na BitGo correu risco devido a essa integração de terceiros ou foi levado. Então, o que acontece? A Fortress, ela usa vários servidores de custódia, como por exemplo a BitGo. A BitGo é um dos servidores de custódia que a Fortress usa. Um dos servidores que ele implementou, né, essa integração de terceiros, aconteceu esse hack. Então foi o ponto fraco ali deles, onde eles erraram realmente e perderam o fundo. E aí a Ripple saiu e falou, realmente eles perderam o fundo, é isso. E por mais que eles sejam os donos agora. Então isso pra mim é uma coisa boa, a Ripple ter sido transparente a esse ponto, de dizer isso inclusive com a própria empresa que ele acabou de adquirir. É infeliz realmente, mas também é uma forma da gente abrir a nossa cabeça para carteiras frias, tá? Pra gente tomar cuidado, porque esse mundo das criptos, isso aqui é muito comum, na verdade, né? Mas o que a BitGo tá falando aqui, né? O que o CEO da BitGo tá querendo dizer é que não foi culpa dele. Basicamente isso, mas não significa que não aconteceu. Vamos lá. Após a violação, o Fortress entrou em contato com BitGo. A BitGo aconselhou fortemente a Fortress a divulgar o que aconteceu imediatamente. Fortress não fez isso. Eventualmente, a Fortress decidiu vender para a Ripple. Esse é um ótimo resultado, porque a Ripple foi capaz de tornar todos os clientes inteiros e esperançosamente ajudará o Fortress com recursos para corrigir as fraquezas de segurança que levaram a esse evento. Ripple é um bom ator aqui e deve ser aplaudido. A Ripple comprou depois do que aconteceu. Então, assim, eles não resolveram o problema e venderam para Ripple. Então, tipo assim, pega a batata quente aí, sacou? Como a gente viu aqui, eles não fizeram isso. Eventualmente, a Fortress decidiu vender para a Ripple. Esse é um ótimo resultado, porque a Ripple foi capaz de tornar todos os clientes inteiros. Esse tornar clientes inteiros traduziu Ripple was able to make all clients whole. Seria o que? Ele simplesmente reembolsou todos os clientes. É isso que ele quis dizer aqui, com deixar os clientes inteiros. E esperançosamente ajudará o Fortress com recursos para corrigir as fraquezas de segurança que levaram a esse evento. Então a Ripple tá lá para arrumar a situação. Botou grana pros clientes de volta e aí falou assim, não, calma aí que a gente vai arrumar isso aqui, já que eu comprei essa parada, então vamos arrumar, fazer direito. E ele tá falando aqui, o CEO da BitGo falando que eles têm que ser aplaudidos por isso. As verdadeiras vítimas aqui são os clientes do Fortress que mereciam respeito suficiente para saber toda a verdade. Eles não devem ser culpados. E realmente não, né? A culpa não é nossa que a gente confia em alguém. A culpa é que esse alguém não fez o trabalho direito. Essa é toda a situação e é exatamente por isso que precisamos da descentralização. Não podemos continuar a depender da honestidade de depositários, banqueiros ou de terceiros de confiança que agem com integridade quando acontecem coisas más. Coisas ruins acontecerão e a maioria dos humanos não tem coragem suficiente para ser honesto sobre isso. A BitGo, como plataforma de carteira descentralizada e também como custodiante centralizada, continuará a lutar para eliminar os humanos do mix, para garantir que nosso sistema financeiro não dependa da integridade de nenhuma pessoa e para fornecer transparência sempre que possível. Mais uma vez, meu coração estende-se às verdadeiras vítimas do hack, os investidores individuais e as empresas que estão a ver com suas marcas manchadas. Tudo porque outra empresa não teve coragem de dizer a verdade. Isso aqui literalmente foi um soco na boca de quem era dono, né? E quem causou toda essa situação e quis encobertar isso ainda, vendendo pra Ripple e meio que jogando a batata quente pra cima deles. E aí a Ripple saiu e falou assim, não, calma aí, vamos fazer o negócio direito, vamos falar a verdade aqui, né? Foi uma coisa muito ruim, claro. Graças a Deus que a Ripple tem grana o suficiente pra reembolsar essa galera. Então eles já reembolsaram, então ninguém perdeu dinheiro, só que o dinheiro foi perdido, sacou? E o que eles falaram foi meias verdades. Na real que eles quiseram omitir, não que eles mentiram falando tipo, ah não, está tudo certo e tal, não aconteceu nada. Não isso, eles falaram assim, não, teve sim um hack, só que ninguém perdeu nada. Por que ninguém perdeu nada? Porque a Ripple pagou as perdas, basicamente isso. Então a Ripple botou dinheiro para todo mundo que perdeu e agora ela está atualizando, já que ela comprou essa empresa, ela vai melhorar, lógico ali, porque a empresa Ripple é gigantesca e ela também não pode ter esse loss no nome dela, simplesmente porque eles não querem lidar com a situação que eles acabaram se metendo, né? Mas, assim, na moral mesmo, sendo um empresário, sendo um investidor, eu acredito que isso foi, inclusive, até uma jogada boa para Ripple, porque eles compraram nessa situação.
situação. Então, eles sofreram um hack e tal, eles estavam vulneráveis, aconteceu muita coisa, e a Ripple acabou entrando na situação e comprando a empresa, acredito que por um preço muito abaixo do mercado, justamente por conta dessas coisas. Eles deviam ter visto assim e falado assim, pô, é uma coisa relativamente simples de arrumar, é só arrumar algumas coisas, investir alguns milhões de dólares, e nisso eles vão ter um produto muito melhor que vai conseguir gerar receita muito mais. Então eu acho que isso foi uma boa jogada da Ripple, mais ainda a Ripple ter sido transparente ao ponto de explicar exatamente o que aconteceu, falando que foi sim perdido os fundos, só que no fim acabou que eles que arcaram com essas perdas, né? Mas é basicamente isso, a Ripple não foi afetada, tá? É só a questão dessa empresa que eles tinham comprado que acabou acontecendo isso, mas a XRP, a Ripple, tá tudo tranquilo. Então, tamo junto demais e até a próxima.